Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 10. E nessa aula nós vamos falar sobre a empresa e seus fornecedores. E qual é a importância dos fornecedores para uma empresa? Veja, se nós não temos fornecedores, nós não produzimos, mesmo que a empresa seja uma prestadora de serviços. Afinal, nós precisamos comprar insumos para a própria sede da empresa por vezes. Um contrato de internet, copo de água, papel higiênico, qualquer coisa que não é da linha de produção, também é fornecido por terceiros. Sendo assim, torna-se muito importante que tenhamos uma boa relação com os nossos fornecedores. E quando produzimos ou necessitamos de produtos e serviços para entregar o que nós vendemos aos nossos clientes, é importantíssimo que tenhamos bons fornecedores com bons prazos e também com custos acessíveis para que você possa repassar os custos para o teu cliente. Lembre-se da função social da empresa, ou seja, a empresa precisa também fazer a sociedade rodar e para isso precisa entender que somos, enquanto empresa, clientes de nossos fornecedores. Então, consumindo produtos e serviços de terceiros, nós ajudamos que essas empresas também possam prosperar e assim nós tenhamos sempre os produtos que necessitamos para fazer a empresa funcionar. Sendo assim, a qualidade da entrega do fornecedor interfere na qualidade do produto ou serviço que entregamos aos nossos clientes. Então é muito importante que tenhamos uma boa relação com os nossos fornecedores e com os clientes. Em especial nessa aula estamos discutindo sobre os fornecedores. E para que essa relação seja muito próspera e ela seja digna, é necessário se pensar em instrumentos de segurança. Por qual razão? Por vezes a empresa ela não consegue atender uma demanda e ela começa a priorizar outros projetos. E aí o que acontece? Os nossos clientes acabam ficando na mão porque nosso fornecedor não entregou a parte dele para que possamos entregar os nossos produtos. Então é muito importante usar o que nós chamamos de contratos para gerar a segurança necessária para o seu negócio. Então é importante que tenha um bom contrato para que o seu negócio possa fluir. Então veja, o primeiro mito que nós temos que desmistificar é que um acordo verbal é sim um contrato. O que está ausente é o instrumento de contrato. O ato de contratar é simplesmente negociar, realizar, pagar, transferir e extinguir. Quando nós não temos a formalidade, temos que seguir a lei. Mas, quando temos um contrato firmado entre as partes dentro dos ditames da lei, ele se torna então um documento que assegura a validade e as condições do acordo entre as duas partes, duas ou mais, né? Sendo assim, um acordo verbal, ele vai depender de mais provas para provar na justiça, se assim for necessário, de que de fato aquela negociação existiu. Se há um instrumento feito dentro das formalidades da lei, nós não precisamos discutir se houve ou não um acordo entre as partes, e sim o que não foi adimplido, ou seja, o que não foi feito ou pago. O grande problema de tentar na justiça provar a relação entre as partes é que você vai ter que ter provas, que por vezes não são suficientes. Você já imaginou você fazer uma negociação, envolver investimentos da sua parte, você gerar tudo o que você combinou com outra parte, e aí ela não cumpre a parte dela e você tem que judicializar. E aí você não tem a prova adequada, não tem um documento, não tem um e-mail, foi tudo por telefone, por exemplo. Aí você vai ter que se valer de testemunhas, de repente a testemunha não está afim de ir, não vai, não aparece, aí você tem que começar a fazer muitas outras atividades só para provar que de fato o que você está pleiteando na justiça é direito seu, para depois que isso for provado, se identificar o que era o seu direito e só depois você poder exigi-lo na justiça através de uma execução. Então isso é um processo moroso e complexo e há riscos de repente você não ter artifícios ou recursos para provar que a relação existia. Então você teve um prejuízo e pode ser que você não consiga nem mesmo na justiça provar essa relação. Tá? E a importância de um contrato, que vai deixar bem claro para o juiz em que em algum momento aquela negociação existiu e aí você consegue provar facilmente que você produziu e por algum motivo você não entregou ou não recebeu a sua parte. Então é muito importante que você pense dessa forma porque aí você está eliminando etapas neste processo de constituir provas e direitos a seu favor. Se uma das partes não honra o contrato firmado, a parte que está sendo prejudicada pode acioná-la na justiça para fazer acontecer diversas coisas, entre elas, cobrar o ressarcimento de valores pagos, que se cumpra o que foi contratado, ou ainda perdas e danos, o prejuízo de não entrega, por exemplo, do que foi combinado. Então, um contrato é importante porque ele é um documento que gera segurança entre as partes e firma um compromisso que tem força jurídica para que ele seja adimplido, ou seja, que as partes honrem o que combinaram. De acordo com o Código Civil, nós temos alguns artigos que falam sobre responsabilidade civil, sobre contrato, sobre os atos negociais e tudo mais, obrigações. Isso ficou formalizado na lei, no Código Civil, no artigo 422, que diz: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ou seja, o que foi combinado deve ser honrado antes, durante e depois do contrato, sob pena de ser executado esse contrato
pedir à justiça e aí causar problemas por aquele que não honrou o que foi combinado. E nos tribunais já se discute também a necessidade de ter um contrato para que não se precise provar que a relação existiu, mas não impede que as partes discutam um contrato verbal. O entendimento majoritário dos tribunais diz: a ausência de contrato escrito não impede a demonstração da relação contratual por outros meios, como notas fiscais, e-mails e testemunho. Note como é importante ter um contrato, porque senão vai ser obrigado a provar que a relação existia antes mesmo de discutir o que se deve. E isso se atenua, ou melhor, isso se acentua em pequenos negócios, porque quando não há formalidades como um contrato, documentação, a gente perde rastreabilidade para saber de onde veio o produto comprado, questões de origem de qualidade, ou quem se envolveu na produção daquele produto, a confiabilidade, a negociação e a manutenção das conquistas na importante fase de negociar. Veja que por vezes a gente negocia com o fornecedor: olha, me entrega em tal data, em tais condições, na qualidade específica, no preço X. Ocorre que durante a negociação, o fornecedor aceita, gera aquele pequeno documento que diz: o importante na questão da negociação, sempre discutir os detalhes negociados. Porque às vezes a gente faz um acordo com o fornecedor de entregar um produto na especificação tal, no prazo tal, preço específico. Só que isso ficou combinado verbalmente, por telefone, alguma coisa assim. Eis que o fornecedor atrasa a entrega outro produto, outra qualidade, ou diz que teve um problema, ou que uma matéria-prima aumentou o preço e vem e coloca um outro preço. O problema é que você já negociou essa matéria que vai ser entregada pelo preço combinado, no prazo combinado com o teu cliente. Pronto, estamos numa relação de prejuízo para todas as partes. Não havendo contrato, não havendo multas, não havendo nenhuma discussão de como honrar esses cenários, temos um grande problema. É natural que em pequenos negócios a gente acaba não tendo condição de formalizar toda e qualquer negociação. Até porque muitas vezes o valor não é tão alto assim para que seja necessário fazer um contrato. Vou dar um exemplo. Então eu vou a uma lanchonete comprar um lanche e eu vou ter que assinar um contrato de compra e venda, ou venda e compra do lanche para meu cliente. Veja que aí essa burocracia, além de desnecessária, vai prejudicar o interesse do meu cliente em visitar e consumir no meu estabelecimento. Por outro lado, se eu vou fazer uma negociação de valor mais expressivo, em que o risco é maior para o meu negócio, aí sim cabe eu discutir a possibilidade de colocar um contrato firmado em um instrumento particular. Importante também destacar que nem sempre o problema de um contrato ou de uma negociação está nas grandes entregas. Às vezes uma pequena coisa. Por exemplo, a necessidade de fazer um ajuste específico para o teu produto e não é feito, você inviabiliza a continuidade do seu produto. É muito importante sempre discutir e formalizar toda a documentação relativa a um bom contrato. Outros riscos que a gente tem que pensar na ausência de um contrato. Não entrega. Você contratou com um fornecedor e ele, por qualquer razão, prefere atender alguém que vai pagar mais e é uma entrega maior. Então você vai ligar lá e fala: não chegou o produto. E você ouve: mas você contratou? Quando? Qual foi o preço? Não, aqui não. Não, você confundiu. 40 dias. Não era 30. Então, ele usa a falta de formalização para aumentar o prazo, ou então para dizer que não negociou, ou então assim: sim, eu atrasei, mas gente, como não multa nenhuma, tá entregue aí, tá com produto, qual que é o prejuízo? Já tá com o produto aí na tua mão. E por vezes ele não entende que você tá pagando uma multa. Ou então ele entrega errado, você quer devolver, ele fala: vai ter que aceitar sim, eu vou te processar para me gerar prejuízo, porque eu já produzi, eu já gastei, agora você que se vira com o defeito que você recebeu. Tudo isso porque não foi discutido um contrato prévio. Então, às vezes, uma folha A4, uma única folha, redigida, simples, com os acordos, com as necessidades todas, assinado pelas partes. Via de regra, se for para tornar um título executivo, ou seja, poder discutir já uma obrigação de fazer execução direta, tem que ter 2 testemunhas, mas enfim, de toda forma, ter um documento escrito, já temos alguma coisa que pode formalizar a discussão entre as partes e as condições, colocando multas, ou devolução, ou até uma indenização. É muito importante ter essa discussão antes mesmo de falar e o negócio está aceito. Outra coisa importante é que esse cenário vão fragilizando o giro diário da empresa. E qual é o problema de você ter um giro diário precário? Significa que você precisa vender para pagar fornecedor, para pagar salário, então você não tem um caixa, você não tem uma reserva. Um fornecedor atrasa, você não consegue honrar o seu cliente, ele não te paga, pronto, você está empacado. Você tem uma dependência direta dessa geração dos negócios que aparecem para sua frente agora, mesmo que não sejam boas negociações, porque se você não girar, você quebra. Então você às vezes aceita fazer um mau negócio para entrar alguma coisa no caixa e não entrar o que te dá lucro. E vai aumentando o teu risco, aumenta a tua fragilidade e aumenta o estresse. Todo dia a empresa é uma novela. Veja que nós também somos um pouco culpados disso. A culpa é do mercado, é daquele fornecedor, mas veja que às vezes é da forma como negociamos, que também nos prejudica. É importante sempre ter um contrato por conta disso. Boas cláusulas podem salvar o dia, colocando multas pelo atraso, abatimentos pela falta de qualidade, devolução com multa ou encargos por especificação errada
errada na entrega do que foi contratado, né? Então entregou diferente. Preço, condições de pagamento, para não vir cobrando, mandando antecipar coisa que não era para antecipar. Então é muito importante ter essas condições todas bem desenvolvidas para que o negócio possa fluir. E outra coisa muito perigosa é depender de só um fornecedor. É sempre importante ter fornecedores alternativos, ainda que não sejam nas melhores condições, mas para que você possa atender um cliente e manter o teu negócio rodando, e clientes bons para você negociar e fornecedores bons para você também ter boas condições junto com ele, para que você possa ter um abatimento, para que você possa ter uma melhor condição de pagamento ou uma entrega sempre recorrente por ter uma boa relação com ele. Às vezes é melhor você comprar no teu bairro do que comprar em grandes fornecedores. Às vezes o produto nem é o melhor preço, ele é compatível com os grandes fornecedores, mas por estar ali mais perto de você, você consegue negociar melhores condições, entrega, discutir a fabricação e por vezes até customizar mais o teu produto, algo mais específico que te atende. Grandes empresas têm produtos próprios, específicos, então por vezes é melhor às vezes no bairro por conta disso. Outro ponto importante é quando a gente diz que vai ter que judicializar um contrato, ou seja, entrar com uma ação para exigir que ele seja honrado ou para rescindi-lo por falta de qualidade. O problema da judicialização é que ela deve ser considerada sempre como o último caso, o último recurso que uma empresa tem que ter. Por quê? Porque a justiça brasileira ela é cara, ela é lenta, por vezes não atende o objetivo. Você entra com um processo e aí por qualquer razão o juiz não entende o seu pedido ou acha que tem direitos realmente o fornecedor, pronto, você tem um prejuízo de perder a negociação e perder um processo, tem que pagar honorários comerciais para o advogado da outra parte. E cria uma animosidade, né? Você pode fechar uma porta com o fornecedor para sempre. Às vezes foi um caso isolado que ele teve um problema, você judicializa e perde um bom fornecedor. Então ele tem que ser sempre o último caso. Lembrando que a justiça, ela é um último caso, mas a atuação do advogado não necessariamente. Uma notificação extrajudicial, se tornando um mediador, um conciliador entre as partes, pode ajudar muito as partes a chegarem a um acordo plausível dentro da lei para que não precise judicializar. Então a advocacia preventiva, consultiva, ela é muito importante porque ela evita por vezes a advocacia contenciosa, que é processos e mais processos. Processos demoram, são caros, então o que pudesse resolver nas vias extrajudiciais sempre é melhor. E algumas reflexões ao final deste vídeo: não deixe o acaso guiar o seu negócio. Ter um contrato não é burocracia, é estratégia, porque o contrato tem que ter cláusulas e condições ligadas com o teu objetivo, com o teu negócio, com a tua visão de negócio, com a missão da tua empresa, sempre pensando na ética, na verdade, na honestidade, né? Porque afinal de contas, confiar é bom, mas prevenir é muito melhor, né? Diziam alguns sábios. Confie em Deus na tua proteção, mas tranca a porta de casa, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, deixa seus comentários, né? Ativa o sininho aí para que você tenha uma melhor experiência com o nosso canal. E comente aqui no vídeo sobre a sua experiência com os fornecedores, o que você tem visto, como tem sido para você essa relação. E a gente vai conversando por lá para enriquecer não só essa aula, mas a tua relação com os fornecedores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo, logo sai a aula 11, hein? Um abraço para vocês e até a próxima, hein? Tchau, tchau.